da UEFA, promessa de dinheiro e elitização. Muitos debates aí em torno da criação desse novo campeonato, né? Nós vamos falar desses e outros assuntos com o Carlos Eduardo Mansur e o Arthur da Pieve. Eu só queria antes mostrar os livros aqui que eu recebi. Não, posso dar o bom dia primeiro para o Mansur? Fala, Mansur, tudo bem? Tudo bem, Barreto? Bom dia Dapi. Vamos conversar muito sobre essa criação do futebol, ter criado o seu camarote VIP com pulseira vitalícia, né? Uma vez que você entrou ali, você não sai mais, não tem risco. Botou a pulseirinha, pronto. Não sai mais. Não. Mas não sai mais, nem se fizer muita besteira financeiramente, por exemplo? Uma das discussões que é boa é o seguinte, depois a gente vai se aprofundar. Vai. Mas por mais que você crie uma competição elitizada, em que todos queiram manter a sua aura de gigantes, existe uma questão que é matemática. Alguém vai ser último. E quando esse último começar a se repetir, ele deixa de ser interessante para essa elite e vai sendo descartado nessa eterna criação excludente de um monopólio do futebol? Até onde isso tem fim em algum momento? Esse é um bom debate. É o famoso dilema entre ser cabeça de sardinha ou rabo de baleia. Arthur da Pieve, bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, bom dia, Mansur, bom dia aos que nos assistem. É uma ótima discussão, né? Será que um time que demite um treinador no meio de uma temporada, como o Tottenham fez de ontem para hoje com o Mourinho, ele qualifica para continuar na elite? Tem quais os critérios para se manter lá em cima? O Tottenham é o 7º da tabela do campeonato inglês, não pega nem Liga Europa, vai pegar Superliga de clubes. É realmente uma discussão muito interessante, levanta questões esportivas, políticas, enfim, temos muito assunto para mandar aí. Éticas, morais. Deixa eu mostrar aqui os livros que eu recebi, porque eu acho que eles criam um contraste interessante com esse debate que a gente vai ter. Primeiro eu quero agradecer ao Ricardo Pinto pela carinhosa dedicatória que me fez, inclusive tem a foto dele aqui na orelha. O Ricardo, que é doutor em História pelo programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ, pesquisador no Laboratório de História do Esporte e do Lazer, também da UFRJ. E ele me escreve essa dedicatória aqui, enviando o livro com a expectativa de contribuir para um novo olhar sobre o futebol. É o que a gente tenta fazer, né, Ricardo? E tem que aprender sempre. História, conceitos e futebol, racismo e modernidade no futebol fora do eixo, 1889 a 1912. Esse é um dos livros do Ricardo. E tem também esse aqui, curiosamente, eu estava reparando essa coincidência, é pela editora Mauad, que relançou há pouco tempo O Negro no Futebol Brasileiro, né? Fez uma edição, nem sei se tem tão pouco tempo assim, mas fez uma edição mais moderna desse clássico do Mário Filho, né? E esse livro se chama Entre Rivais está aqui entre aspas, Futebol, Racismo e Modernidade no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, 1897 a 1924. Ele faz 2 recortes aqui que ajudam a contar um pouco essa história que não é tão explorada, né? Embora a gente tenha esse clássico, que é O Negro no Futebol Brasileiro, mas é um livro que foi escrito por um jornalista e de uma perspectiva jornalística. Não tem esse estudo aprofundado, realmente a gente ainda precisa mergulhar mais nele, e o Ricardo vai me dar 2 boas oportunidades. Eu digo que tem um contraste, né? Porque o Ricardo está indo na base de uma pirâmide que está prestes a explodir pelo topo, né? Vamos chamar lá o Marcelo Correge, direto de Londres, no epicentro aí dessa confusão toda, né? O país que tem mais times na Superliga e certamente a repercussão está muito grande por aí. Xará, bem-vindo à redação. Xará, bom dia para você e a todo mundo no Redação Sport TV. É uma bomba nuclear, como estão dizendo os veículos de imprensa aqui da Inglaterra, que cai sobre o futebol europeu e que tem 6 clubes ingleses como protagonistas, os Big Six, que foram tão importantes lá atrás na criação da Premier League, um campeonato nacional extremamente rentável e muito organizado também, e agora estão nessa organização europeia para a criação de um campeonato para rivalizar com a Liga dos Campeões da Europa, que é organizada pela UEFA. O Big Six da Inglaterra todo mundo sabe, né? Estamos falando de Liverpool, estamos falando de Manchester City e Manchester United e 3 clubes aqui de Londres, o Tottenham, o Arsenal e o Chelsea. Além desses clubes, fazem parte desse grupo de fundadores da Superliga Europeia outros 3 clubes da Itália e 3 clubes da Espanha.
o cabeça de todos, que tem até como presidente da Superliga o próprio presidente, Real Madrid, de Florentino Pérez. E aí, Barcelona e Atlético de Madrid representando a Espanha. E pela Itália, os representantes são a Juventus, a Inter de Milão e o Milan. Esses clubes ainda querem trazer mais 3 clubes europeus de outros países como membros fundadores e fixos. E esse é o ponto da questão. Esses times garantiriam classificação eterna para essa competição, que já tem um acordo comercial com o banco JP Morgan para pagar de cara, sem falar em resultados, 350 milhões de euros por temporada para cada clube. Esse valor, trazido para o câmbio brasileiro, dá 2,3 bilhões de reais. Olhe a quantia dos clubes que já são mais ricos dentro de seus países, já aparecem muito no cenário europeu e ganham muito dinheiro por conta disso e ainda teriam esse incremento na renda. E é isso que pega muito por aqui, porque o abismo entre esses clubes e os outros clubes de cada um desses países ficaria ainda maior. Então, isso foi recebido de uma forma muito negativa por aqui, por torcedores. Já há protestos em Liverpool, na frente de Anfield, do estádio do Liverpool, por parte dos torcedores, dizendo não à Superliga Europeia. Protestos marcados para amanhã, às 5h30 da tarde, aqui em Londres, na frente do Chelsea e também nas redes sociais. Tanto os torcedores de Arsenal quanto o Tottenham se manifestando negativamente contra essa atitude que quebra a regra do futebol europeu e o mínimo de harmonia e equilíbrio que ainda existem no futebol europeu. Ao mesmo tempo, a gente tem o Congresso da UEFA acontecendo em Montreux, na Suíça, hoje, e lá se discutia um novo formato para a Liga dos Campeões da Europa, que começaria a partir de 2024, com 36 clubes. A gente ainda aguarda atualizações da Europa, da UEFA, trazendo mais informações sobre o que está saindo desse congresso, mas essa era a ideia. E uma informação que vem da Itália diz que ontem houve uma reunião entre os integrantes da Associação Europeia de Clubes de Futebol. E nessa reunião, a maioria dos clubes associados votou contra a criação da Superliga. Só que os mais poderosos quiseram fazer mesmo assim. E até por isso, eles não conseguiram a adesão dos 2 principais clubes alemães, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que são gigantes europeus. Eles falaram já através de suas assessorias de imprensa oficialmente que permanecem com a ideia de uma nova Liga dos Campeões da Europa e não querem se associar a essa Superliga Europeia. Ou seja, é uma questão que ainda vai envolver muito a parte jurídica e vai ter muita discussão a respeito disso. Mas a primeira impressão, e é a que a gente vai ver no Giro de Manchetes daqui a pouco aqui na Redação Sport TV, vocês chamam por aí, eu estou com um jornal à moda antiga, a moda campeonato antigo. É o Caderno de Esportes do Times de hoje, de segunda-feira, que tem as fotos do dono do Arsenal, Stan Kroenke, tem a foto do dono do Liverpool, John W. Henry, e o Joel Glazer, que é o dono do Manchester United. São milionários que se envolveram no futebol e não têm nenhuma ligação visceral com o esporte e estão fazendo essa revolução por causa de lucro. E aí, o que a manchete diz é o que o Gary Neville, ex-jogador do Manchester United, comentarista muito famoso aqui, disse ontem também, durante uma transmissão da Premier League. Parem com esses impostores. E a ideia é de que eles vão acabar destruindo o futebol inglês e o futebol europeu por conta dessa atitude que tem um movimento de ganância muito forte por trás. E isso causou um impacto tão grande aqui na Inglaterra que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já se manifestou numa entrevista ontem dizendo que é contra e vai fazer tudo o possível para tentar parar esse movimento de 6 clubes ingleses, os maiores, os com mais torcida, associados aos outros grandes clubes europeus que também fazem parte dessa ideia disruptiva da Superliga Europeia. Muito bem. A declaração do Gary Neville, Xará, que você citou, ela está repercutindo muito. Então, acho que vale a pena a gente rodar antes mesmo de mostrar o giro de manchetes, até porque algumas das manchetes meio que fazem referência, né, ao que o Neville disse. Nesse, mais do que uma declaração, foi um desabafo, né? Podemos rodar então? I mean, I'm a Manchester United fan, have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend, you'll never walk alone, the people's club, the fans club. Manchester United,
100 years, born out of workers around here. And they're breaking away into a league without competition that they can't be relegated from. It's an absolute disgrace, and honestly we have to wrestle back the power in this country from the clubs at the top of this league, and that includes my club. And I've been calling for 12 months as part of another group for an independent regulator to bring checks and balances in place to stop this happening. It's pure greed. They're imposters. They're imposters. They're nothing to do. The owners of this club, the owners of Liverpool, the owners of Chelsea, the owners of Manchester City, they're nothing to do with football in this country. There are 100 odd years of history in this country from fans that have lived and loved these clubs, and they need protecting. The fans need protecting. I benefit from football hugely. I've made money out of football. I invest money into a football club. Now, I'm not against money in football, but the principles and ethos of fair competition and the rights to play the game so that Leicester win the league, they go into the Champions League. Manchester United aren't even in the Champions League. Arsenal aren't even in the Champions League. You watched them earlier on today. They're an absolute shambles of a football club at the moment. You know the motivations, it's greed. Deduct them all points tomorrow, put them at the bottom of the league and take the money off them. Seriously, you have got to stamp on this. It's criminal. It's a criminal act against football fans in this country. Make no mistake about it. This is the biggest sport in the world. This is the biggest sport in this country, and it's a criminal act against the fans. Simple as that. Deduct points, deduct their money, and punish them. You never hear from the owners of these clubs. Absolute bottle merchants. They've got no voice. And then they'll probably hide in a few weeks and say it's nothing to do with them. You know, they were only talking about it. Seriously, in the midst of a pandemic, an economic crisis, football clubs at National League level going bust nearly, furloughing players, clubs on the edge in League 1 and 2, and these lot are having Zoom calls about breaking away and basically creating more greed. Joke. Vamos então ao giro de manchetes do Redação Sport TV, que evidentemente não vai se restringir à Inglaterra, né? O Manchester Evening News chama de desgraça, né? E esse é o R aí no começo, né? É um trocadilho com a Europa, né? Com a europeização dessa liga. No Daily Mail, futebol em guerra, já apontando para o que devem ser os próximos dias aí de fortes debates, e o Daily Express usa a mesma expressão. Aliás, com uma foto do Neville, né? E evidentemente o discurso dele está repercutindo nas páginas do jornal. No Financial Times, no jornal de economia, né? Gol da divergência, clubes farão parte de uma Superliga. Na Gazeta dello Sport, voltando para o ambiente esportivo, né? Superliga, super não. O jornal se posicionando na capa. E no AS, nasce a Superliga, começa a guerra. O destaque principal é pro campeonato espanhol, mas está na capa também. No mundo deportivo, guerra pela Superliga. Também com destaque menor do que a manchete do campeonato espanhol. O L'Equipe chama de a guerra dos ricos, a criação dessa competição. No Record de Portugal, guerra de milhões. Também com destaque menor do que os jogos do campeonato português. O Olé da Argentina chama de super rebeldes. E o Globo a gente mostrou aqui na abertura, né? Briga de cachorro grande. Superliga nasce sob ataques da UEFA, promessa de dinheiro e elitização. Eu acho que eu já vou trazer algumas opiniões dos internautas aqui, porque elas vão nos ajudar, até porque a primeira que eu vi foi sobre justamente a reação da imprensa, de vocês da imprensa. Ó. Não entendo essa choradeira da mídia mundial em relação à Superliga Europeia. Se os clubes fundadores se negassem a jogar as ligas dos seus respectivos países, além da Champions, eu entenderia a crítica. Mas não é o caso, então não vejo problema algum. Eu acho que o que o Neville faz é justamente situar isso, né, Mansur? Porque ele destaca a injustiça que tem de você disputar o campeonato nacional, que hoje vale vaga para uma competição europeia, e você, na visão desses clubes, né, você separa uma coisa da outra. Ó, vou jogar com vocês aqui, mas isso aqui não está valendo classificação. Na hora de ter uma liga maior, que vai dar mais dinheiro e tal, eu já estou classificado e não posso ser rebaixado. Acho que essa é a injustiça maior que o Neville está levantando e que muita gente vai questionar. E não é só isso, Barreto. Primeiro, sim, a quebra do princípio básico da mobilidade no futebol
ela afeta a raiz do jogo, obviamente. A gente pode se fazer uma pergunta: por que clubes que hoje estão em uma faixa média da pirâmide do jogo, não estão nessa elite dos superclubes, desses gigantes todos poderosos, que se atribuíram agora o direito de fazer um campeonato à parte? Por que, por exemplo, um Ajax, uma Atalanta, seguirão investindo em projetos de futebol vistoso, interessante, bem jogado, com treinadores competentes, buscando contratar os melhores jogadores que estão ao seu alcance no mercado do jogo, se eles não têm nenhuma condição de mobilidade de um dia aspirar a chance de enfrentar um desses superclubes? Primeiro, a quebra do princípio da mobilidade, ela mexe muito com a raiz do jogo. Agora, o impacto nas ligas nacionais, ele para mim vai muito além, simplesmente, dessa questão de você não ter a possibilidade do acesso a um campeonato europeu. A disputa que o mundo entenderá como a Liga dos Campeões de verdade, se essa Superliga de fato nascer. Vamos pensar o seguinte: a gente hoje tem uma Liga dos Campeões que na sua fase de grupos ocupa 6 datas na vida dos principais clubes da Europa. Você passaria a uma competição que na sua fase de classificação ocupa 3 vezes isso. São 18 datas. Se o calendário hoje já é congestionado também para os europeus, não é difícil pensar em que tipo de escalações esses grandes clubes estariam colocando nessas ligas, semana após semana, para cumprir esse calendário. Não é difícil pensar também, na medida em que você vai ter quase todas as semanas do ano ocupadas por esses jogos dessa Superliga, com a visibilidade que naturalmente eles acabariam tendo em termos globais, o prejuízo comercial para essas ligas menores. Então, além da concentração desses bilhões que o JP Morgan está colocando à disposição para sustentar a criação dessa Superliga, mais os muitos patrocinadores que certamente esses superclubes conseguirão em escala global. Além disso, você tem uma natural desvalorização comercial das ligas nacionais, que, se você não tiver um mínimo sistema de irrigação dessa pirâmide de cima para baixo, você tem a desidratação quase que completa das bases do jogo. Então, o prejuízo para esses clubes ele vai muito além da simples questão da mobilidade, da exclusão do direito de um dia desafiarem os grandes. O problema é muito mais profundo do que parece, na minha opinião. Muito bem, tem mais aqui? Eu vou aproveitar para ouvir o da Pio. E está me chamando a atenção que todo mundo está... Bom, todo mundo, né? É uma sequência de tweets que eu peguei aqui. Evidentemente vai ter opiniões em contrário também, né? Mas eu estou pegando uma sequência de opiniões que tratam com naturalidade o surgimento da Superliga. O Antônio Leonardo diz: a Superliga foi criada e coordenada pelos presidentes dos clubes. Quando esse presidente deixar o cargo e o sucessor for contra a Superliga, o clube pode sair ou terá que ficar mesmo contra a vontade? Não, o Antônio, na verdade, está levantando uma dúvida que é pertinente. Aliás, várias outras vão aparecer pelo caminho, né? Fernando Galvão Júnior: muita gente criticando a Superliga, mas nós sabemos quais jogos serão assistidos quando ela começar. Falar em ganância não faz sentido, já que foi prometido um mecanismo de solidariedade para quem ficar fora. Ah, Fernando, não sei se a criação de um mecanismo de solidariedade exime os clubes da acusação de ganância, não. Achei você bem otimista nessa aí. Mas tem um ponto que ele levanta aqui que eu acho muito importante, Dapi. Esses jogos vão ser transmitidos, né? Vocês da imprensa vão cobrir esses jogos. Eles vão repercutir aqui no Redação Sport TV. Nós vamos falar deles. A gente não vai, mesmo por mais que a gente se posicione aqui contra, talvez haja uma unanimidade de jornalistas contra a criação da Superliga, quando ela começar, ela vai se tornar uma realidade e a gente vai repercutir aqui, né? A gente não vai boicotar a Superliga ou fechar os olhos para ela. Não, claro que não. Ela vai ser relevante esportivamente. Agora, tem tantas questões envolvidas. Essa ideia de mecanismo de solidariedade é esmola, né? É o que vai sobrar, no final das contas, para os outros clubes. Vai sobrar umas migalhas que serão divididas segundo algum critério que os donos do jogo vão estabelecer para os outros clubes. E eu queria acrescentar um outro aspecto, além do que o Mansur falou, que eu acho muito sério. O Gary Neville tocou nisso. Há uma traição com os torcedores desses times. Nós seremos sempre os espectadores. A gente vai estar assistindo isso porque nós não estamos lá. E estar lá já é caro, já é difícil. Conseguir um ingresso a troco de nada, assim, deu vontade de assistir um jogo na Premier League, o Barreto sabe bem disso. É difícil para burro conseguir esse ingresso, porque é caro, é difícil de chegar nele. A mesma coisa acontecerá com essas super partidas.
elas serão transmitidas por conta disso. Agora tem uma traição de base com os torcedores. É uma elitização do futebol feita da cabeça de empresários que não tem nada a ver com futebol. Eventualmente eles não são nem nacionais, quer dizer, tem muito americano dono de time, tem gente dos Emirados dono de time na França, tem o russo dono de time na Inglaterra, e tem uma traição com os torcedores. Clubes frequentemente fundados por trabalhadores, para trabalhadores, e que mantém essa ética. O Gary Neville cita o Manchester United dele, eu acrescentaria o Borussia Dortmund, que não está nessa, que se recusou a estar nessa, ao menos no primeiro momento, também como um clube com as mesmas características. Então é esquecer o passado, a raiz daquilo, aquilo que movimenta os torcedores. O barato de Anfield, onde, segundo o Regis, já tem manifestação, é que, embora seja um estádio hoje muito grande, que eles foram fazendo uns puxadões ali, aumentando a capacidade, continua sendo um estádio de bairro, continua sendo as pessoas de Liverpool, de próximas do estádio, indo até lá. E todos os outros campeões nacionais, clubes que já tiveram grandes momentos, como o Ajax, que o Mansur mencionou, ou como o Benfica de Portugal, por exemplo, tem um problema moral também na criação dessa liga, é que ele congela o estado atual do esporte como se fosse para sempre, quando a gente sabe que nem todos esses clubes que são fundadores da Superliga estiveram na ponta do esporte o tempo inteiro. Pensem bem, o Chelsea é um novo rico no futebol inglês. Se você pegar a história do futebol inglês, haverá times na terceira divisão que tem mais história dentro do futebol do que o Chelsea. Ah, mas o Chelsea tem mais dinheiro hoje em dia. Não vou nem entrar no detalhe de onde surgiu originalmente esse dinheiro, né? Para tornar o Chelsea uma das potências do futebol inglês. Mas ele não é um dos clubes mais tradicionais de Londres. Tem clubes mais tradicionais em outras divisões. Então você tem tantas questões, sabe aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra, que a gente vai ficar descascando bonequinha aqui durante muito tempo. Matrioshkas. Xará, vamos tirar algumas dúvidas com você para eu poder te liberar, até porque você tem que acompanhar o congresso da UEFA hoje, né? Está marcado justamente para hoje, o que faz a gente também até pensar sobre esse timing da divulgação. Ontem, perto da meia-noite aí na Europa, não foi? Foi. Na verdade, assim, na virada do dia mesmo, assim, foi uma ação conjunta muito clara, orquestrada por esses clubes. E o Congresso da UEFA está acontecendo nesse momento, só que ontem a UEFA já divulgou um comunicado em que deixa bem clara a posição dela contra a criação da Superliga e contando com o apoio de todas as ligas nacionais desses 3 países envolvidos até agora no projeto. O Alexander Ceferin, presidente da UEFA, que está nesse momento tratando de euro, que também é uma questão muito complicada por causa da pandemia, as sedes, talvez essa notícia, por causa de tudo que aconteceu em relação à Superliga, passe até para sexta-feira, a confirmação das sedes da Euro que o Sport TV vai transmitir. Ele já disse que é absolutamente contra, que vai fazer de tudo para lutar contra a criação da Superliga, e ele conta, segundo falou nesse comunicado, com o apoio da FIFA, inclusive para aplicar sanções sobre os clubes e sobre os jogadores que estiverem nesses clubes e envolvidos com a Superliga, com a possibilidade desses jogadores ficarem fora de competições de seleções como a Euro e como a Copa do Mundo. Ou seja, há muitas questões envolvidas e pelo que a gente sentiu da comunidade de jogadores que está reagindo até agora, eles são, em grande maioria, contrários à criação da Superliga. Obviamente, os que estão envolvidos diretamente com esses clubes no momento não têm falado tanto porque causa um problema ali com o empregador. Mas outros, que são de outros clubes, já se manifestaram e outras informações importantes também dizem respeito aos clubes que estão recusando inicialmente, pelo menos as primeiras informações que a gente recebe a respeito disso. Há uma notícia que vem de Portugal dizendo que o Porto foi convidado para fazer parte da Superliga e não aceitou. O Mansur já falou sobre o formato da competição. É uma competição com 20 clubes, com esses 12 clubes fundadores que têm vaga fixa e mais 3 que ainda serão anunciados que também terão vaga fixa. E aí, a cada ano, eles vão definir um critério de classificação para os outros 5 clubes formarem esse grupo de 20 e disputarem a competição, divididos em 2 grupos de 10, classificando os 3 primeiros colocados direto para as quartas de final e depois ali um mini playoff dos 4º e 5º colocados dos 2 grupos para seguirem adiante também, semifinais e final em jogo único
num fim de semana. Essas partidas aconteceriam todas em meio de semana e, como o Mansur disse, é impossível encaixar isso no calendário atual. Portanto, a ideia de que Liga dos Campeões e Superliga vão coexistir normalmente é inverossímil, é muito difícil de ser confirmada, não cabe no calendário. Ou seja, há muitas questões adiante. E eu também quero destacar o seguinte aqui, Barreto, ainda no Times, o Henry Winter, que é o editor-chefe de esporte, escreve um texto muito curioso, uma navalha na carne para os torcedores aqui de Londres, né? Spurs e Arsenal aren't elite, they're arrogant. Spurs e Arsenal não são elite, eles são arrogantes, porque são clubes que nunca tiveram grandes resultados em futebol europeu, falando na principal competição da Europa, e estão entrando nesse grupo de superclubes apenas pela questão financeira e pela força de suas torcidas, que são muito grandes. Título, né? Eles não têm título europeu, nem o Arsenal, nem o Tottenham tem um título de Liga dos Campeões da Europa. Agora, Xará, você mencionou os outros clubes, né? E até citou aí a questão do Porto. Não foram divulgados quais são os outros três, quer dizer, não tem uma lista. Existem conversas em andamento, porque chama a atenção, por exemplo, a ausência do Bayern de Munique, que é um poderosaço da Europa. A gente pode pensar também no PSG, né? Esses caras, esses nomes aí, né, seriam meio óbvios, né? Mas há muitas questões comerciais envolvidas, Barreto. É preciso pensar que o PSG é comandado pelo Sheik do Catar, que tem ali como homem de frente o Nasser Al-Khelaifi, que é acionista da beIN Sports, que é a emissora de televisão mais envolvida com um dos maiores contratos com a Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, também seria tirar dinheiro do próprio bolso, entrar num negócio assim como proposto pela Superliga. A primeira informação que a gente recebeu é de que Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG foram convidados para serem esses três clubes restantes, mas num primeiro momento negaram. Então eles estão procurando outros clubes para se associarem à ideia. É um processo muito difícil e, obviamente, o desenrolar disso vai ser na justiça. Agora, pelo menos pelo lado da UEFA, há um presidente da entidade que é um advogado, né? O esloveno Alexander Seferin. E ele vai lutar com unhas, dentes, políticos e todo mundo que ele tiver no raio de influência para conseguir combater esse processo. A FIFA parece muito alinhada com a UEFA nesse momento também, através do presidente Gianni Infantino. Então a gente vai ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos dias. Mas esse congresso da UEFA certamente já vai dar uma luz quando saírem as primeiras notícias confirmadas das reuniões que estão acontecendo lá em Montreux, na Suíça. Xará, e o Mourinho foi demitido porque não concordou com a participação do Tottenham na Superliga? Isso está nos jornais de hoje, não? Até houve esse boato em redes sociais, né? Qualquer boato vira verdade hoje em dia, com um volume de retweets, de citações. Mas, obviamente, não foi isso. A gente está falando de um treinador que viveu seu auge num outro momento, teve até bons momentos com o Tottenham desde que assumiu o clube em novembro de 2019, mas nessa temporada não conseguiu apresentar resultados. O clube está em 7º lugar na Premier League, a 5 pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Foi eliminado de um jeito muito vexatório contra o Dinamo de Zagreb na Liga Europa. Foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Everton no jogo lá no Goodison Park, em Liverpool. E ainda tem a Copa da Liga Inglesa para salvar a temporada. Isso é que é curioso, a demissão acontecer na semana que antecede a Copa da Liga Inglesa, uma final que vai ser disputada aqui em Wembley, em Londres, contra o Manchester City do Pep Guardiola. Por enquanto, ainda não há um substituto para o José Mourinho. O Ryan Mason, que é ex-jogador do Tottenham, assumiu ali para dar os treinos nessa semana, mas estão falando em vários nomes. Massimiliano Allegri, o Julian Nagelsmann, o próprio Hansi Flick, são nomes que surgem como possibilidades para o Tottenham. Até o Harry Redknapp, que já foi técnico do Tottenham anteriormente. Mas é uma decisão muito curiosa e estranha de acontecer justamente na semana da única decisão que o Tottenham tem para essa temporada. E é sempre importante lembrar que, além dos resultados não terem vindo junto com o Mourinho, houve também muito conflito com os jogadores do elenco. Na temporada passada, o Danny Rose, lateral esquerdo, brigou com ele, pediu para sair do Tottenham. O Dele Alli, nessa temporada, brigou com ele, quase não jogava. O Gareth Bale também brigou com o Mourinho. Ou seja, aquela relação pessoal, que sempre foi um ponto positivo do Mourinho em trabalhos vencedores dele, no Porto, na Internacional de Milão, no Chelsea,
não rolou aqui no Tottenham. O Harry Kane até se manifestou agora há pouco numa das redes sociais agradecendo ao Mourinho, dizendo que foi muito bom, muito construtivo trabalhar com ele, mas parece ser uma figura num grupo um pouco minoritário ali dentro do elenco do Tottenham. Xará, nós vamos na sequência para Madrid falar com o Fernando Calais. Nosso assunto vai continuar sendo a Superliga. Mas para me despedir de você, eu queria juntar uma curiosidade com outra informação. Estou vendo você na rua, não consegui identificar exatamente o lugar e vejo muita gente passando sem máscara. Você está seguindo as recomendações, trabalhando de máscara, né? Esse pessoal todo que está passando por aí é irresponsável? Sim. Ou a Inglaterra está em outro patamar? A gente aqui não está acostumado ainda com essas, né? Que aí tem um projeto de liberação aos poucos. Já pode andar sem máscara na rua normalmente? Já pode, já é permitido sim, Barreto. Eu continuo usando a máscara pelo protocolo que a gente segue, né, na nossa empresa e também pelo fato de não ter sido vacinado ainda. A gente tem que lembrar que boa parte da população adulta do Reino Unido já foi vacinada. Esse número passa de 60%. A minha hora da vacina está chegando perto, mas eu ainda não fui vacinado, então eu tomo essa precaução. Mas eles não têm obrigação de usar máscara em ambiente aberto, só em ambientes fechados e dentro de transporte público, né? Então, quando a gente vai para esses lugares, a gente vê 100% das pessoas usando as máscaras. Então, nos estádios de futebol, como o Wembley, por exemplo, também não precisa usar máscara, é isso? Porque já começou o projeto de retomada das arquibancadas, né? Em Wembley precisa. A gente teve lá ontem a equipe do esporte aqui de Londres, na porta de Wembley, para acompanhar a entrada dos torcedores nesse primeiro jogo da Inglaterra no ano com presença de público. 4.000 torcedores acompanharam a semifinal da Copa da Inglaterra. E foram torcedores escolhidos que moram ali nos arredores de Wembley. Naquela região de Londres. E retomada das arquibancadas, né? Em Wembley precisa. A gente teve lá ontem a equipe do esporte aqui de Londres, na porta de Wembley, para acompanhar a entrada dos torcedores nesse primeiro jogo da Inglaterra no ano com presença de público. 4.000 torcedores acompanharam a semifinal da Copa da Inglaterra e foram torcedores escolhidos que moram ali nos arredores de Wembley, naquela região de Londres, mas 2.000 foram já nesse processo de eventos testes para a reabertura do futebol inglês na Inglaterra para o público, que é o que a gente espera ver durante a disputa da Euro. A ideia é ter nas duas primeiras rodadas 25% da capacidade do estádio liberados para o público, nesses dois primeiros jogos da Euro aqui na Inglaterra, jogos da Inglaterra, e depois disso, capacidade total dos estádios. Claro, com esse processo todo de segurança, de usar máscara, de testar e provavelmente vão pedir também uma carteira de vacinação. Ontem até tinha um grupo protestando contra isso na porta de Wembley, mas é um grupo bem pequeno, em sua maioria as pessoas têm aceitado bastante a ideia de ter que se vacinar, de ter que se testar e de ter que usar máscara dentro dos estádios para acompanhar as partidas de futebol. É muito possível que a gente veja no dia 11 de julho uma final da Euro aqui em Wembley com 90.000 pessoas ou algo próximo disso usando máscaras dentro do estádio. Vai ser uma cena curiosa, mas de retomada do mundo na pandemia e de um país que conseguiu dar uma volta por cima no tratamento à pandemia e melhores condições para as pessoas que moram por aqui e, obviamente, para voltar com os eventos a céu aberto. Marcelo Correge, que seu momento de ser vacinado chegue logo e muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Nós vamos de Londres para Madrid, fazer um trajeto dentro da Superliga, né? Trazer o Fernando Calais para saber como é que está a repercussão na Espanha. Teve uma nota da FIFA, né? Vou aproveitar para mostrar aqui, já dando as boas-vindas ao Calais. O texto diz o seguinte: nesse contexto, a FIFA só pode expressar sua desaprovação a uma liga separatista europeia fechada, essa expressão está entre aspas, fora das estruturas futebolísticas internacionais e sem respeitar os princípios antes mencionados. A FIFA sempre defende a unidade no futebol mundial e pede a todas as partes envolvidas, em debates acalorados, que se empenhem em um diálogo tranquilo, construtivo e equilibrado para o bem do jogo e com espírito de solidariedade e jogo limpo. A FIFA, claro, fará tudo o que seja necessário para contribuir a um caminho harmonizado até os interesses gerais do futebol. A UEFA também publicou uma nota, vou ler, e aí a gente chama de vez o Calais para o papo.
Vamos rodar aí na sequência, então, a nota da UEFA. Permaneceremos unidos para parar este projeto cínico, está mais agressiva a nota da UEFA, hein? Fundada no interesse mesquinho de alguns clubes, em uma época em que a sociedade precisa de mais solidariedade do que nunca. A UEFA foi mais na canela, hein, Calais? Como anunciado pela FIFA e confederações, os clubes envolvidos serão banidos de qualquer outra competição e seus jogadores podem ter negada a oportunidade de representar suas seleções. Aí já é o jogo mais pesado, né? Vamos considerar todas as medidas possíveis para evitar que isso aconteça. Agradecemos aos clubes de outros países que se recusaram a assinar. Clamamos aos amantes do futebol a se juntarem à luta contra este projeto. As informações são de que Bayern de Munique e PSG, por exemplo, teriam se negado a assinar, né? A gente acabou de falar com isso sobre o Correge e ele trouxe ali alguns impedimentos, Calais. E o que levou não os três... Não é só idealismo, né? Não é só idealismo, não tem sempre mais. Os três grandes da Espanha, os três gigantes da Espanha, pelo visto, não tiveram nenhum impedimento para se juntar à iniciativa, né, Calais? Não, bom dia. É aquela velha história. Assim, quando a gente vê esse comunicado da UEFA, parece a UEFA é Caritas Diocesanas, né? Eu acho que é uma história complicada, Barreto, onde eu acho que não tem nem mocinho nem bandido nessa história. É uma briga pelo poder no futebol, uma briga pelo controle do dinheiro no futebol. E essa história da Superliga não é uma coisa nova, né, Barreto? Quem surgiu pela primeira vez com essa história de Superliga foi o Silvio Berlusconi, há mais de 30 anos, quando ele nem era primeiro-ministro ainda da Itália. Foi o primeiro a trazer essa história de Superliga, né? Então, e desde então a gente tem esses namoros, né, dos grandes clubes e que, no fim das contas, sempre terminam com uma reforma da UEFA e do futebol europeu. Então, esse comunicado da Superliga, que é o comunicado da FIFA, que fala de diálogo, que se oferece para ser juiz de paz, para ajudar nessa conversa, vamos deixar de briga, vamos botando panos quentes, enquanto a UEFA está falando que assim, pode ser proibido jogar com as seleções. A gente tem esse podezinho aí, que assim, aquela velha história. Os 12 clubes, a gente fala dos 13, dos 15, né? Assim, esses 3 que não estão aí, eu acho que fica muito claro quem são esses 3 clubes que eram para estar entre os 15 e não estão, que saíram de última hora, que é o Paris Saint-Germain, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. Esses 12 clubes, antes de fazer um anúncio, eles já entraram na justiça para prevenir qualquer tipo de ação legal das ligas europeias e da própria UEFA contra eles, né? E eles querem já, assim, a ideia desses 12 clubes é que a Superliga começa agora, em agosto desse ano. Então vamos ver o que acontece nos próximos meses. A UEFA já anunciou hoje esse novo formato esquisitíssimo, que parece que precisa fazer um mestrado para entender como é que vai funcionar a nova Champions, né? 32 times, aquele sistema sistema suíço, né? Assim, um campeonato que você tem que estudar para aprender como é que vai funcionar, já não começa bem, né? Os grandes clubes, o que eles querem é simplificar. E quando a gente fala de torcedor, Barreto, ontem à noite, o anúncio da Superliga Europeia foi feito na calada da madrugada aqui, à meia-noite, no fuso horário europeu. A gente já estava com o jornal fechado quando saiu esse anúncio da Superliga Europeia. Esse anúncio ser à meia-noite é um sinal de que, assim, os grandes clubes europeus já não veem o torcedor como o torcedor que vai fazer protesto na porta do estádio. Esses grandes clubes hoje se veem como grandes corporações internacionais e globais. O torcedor dele é tão torcedor esse que faz protesto na visão desses superclubes europeus, como o torcedor no Brasil, como o torcedor no Japão, como o torcedor na Índia, como o torcedor na China. Para eles é isso. O projeto deles é um projeto global. Então é muito tema para discutir nessa história, Barreto, mas é difícil realmente. É uma coisa que tem a ver com o controle do dinheiro e quem vai ceder nessa história toda. Então, sobre torcedor, tem o Spartak de Moscou, né, que usou do humor para falar dessa... mas tem uma crítica aí, né? Na sua conta no Twitter, esse clube russo publicou o seguinte: prezados torcedores do Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barcelona, Internacional, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.
Se precisar de um novo clube para apoiar, estamos sempre aqui para ajudar. Atenciosamente, FC Spartak Moscou. Né? Então, já aproveitou aí para apelar ao torcedor raiz desses clubes, né? Que já está se manifestando. No Twitter já tem foto, por exemplo, das faixas que o Marcelo Corrêa citou da manifestação dos torcedores do Liverpool, chamando de vergonha e usando a abreviatura ali, né, que significa descanso em paz, o RIP. RIP-LFC, que é o Liverpool Football Club. Torcedores do Liverpool contra a Superliga Europeia. Agora, tem algumas ponderações aqui, quando o Calais fala na briga de cachorro grande, né? Pode voltar aí que eu vou mostrar alguns tweets aqui também. O André Costa e Silva levantou uma coisa que eu já estava pensando desde que começou essa discussão sobre a Superliga, né? Aos analistas, 2 pontos, ou seja, vocês da imprensa. A FIFA ou a UEFA não seriam atravessadores? Produzem, investem, só ganham dinheiro para administrar campeonatos? Por que os clubes que investem alto e produzem muito têm que se submeter? É argumento pensar a FIFA e a UEFA como Robin Hood? Se você perguntar para a FIFA e para a UEFA, André, elas certamente vão dizer que investem no futebol em países menos desenvolvidos, que elas têm programas, etc. Agora, você precisa fazer uma análise bem aprofundada disso aí, né? Eu não sei se elas são, assim como você está dizendo, só aproveitadoras, né? Agora, de fato, você se posicionar contra a Superliga, o Arnaldo Alves de Souza está dizendo aqui também, vocês poderiam pensar um pouco pelo outro lado, as confederações e federações ditatorialmente sobre os clubes e jogadores a bel prazer, agem, né, ditatorialmente, pelo que eles dizem aqui, criando copas e torneios com os jogadores sustentados pelos clubes. Não seria uma forma de desafiar para negociação? Tem outro internauta dizendo que no fim vai compor, que é o que muita gente acredita também, né? O Bruno, vão encontrar o meio termo, ou a UEFA vai acabar dando mais dinheiro aos clubes e manter a Champions, ou vai dar um jeito de colocar essa Superliga embaixo de suas asas. Não é simples assim, né? Eu acho que é preciso tomar cuidado, né, Mansur, com essa linha de raciocínio de que estar contra a Superliga é necessariamente estar a favor da UEFA, da FIFA, do poder das confederações, né? A gente pode discutir se a criação de uma Superliga que parece tão excludente é a única forma de você se opor a algo que está sendo considerado pouco democrático, que é o poder das federações e confederações. E, por vezes, eu temo que a gente não ataque o ponto fundamental. Eu vou chegar lá, mas não dá para transpor para o futebol esse raciocínio quase empresarial de que as entidades são atravessadoras que se utilizam dos bens sustentados por um clube para promover competições. Na verdade, você precisa ter, obviamente, você vai precisar ter uma entidade que administre o jogo em nível global. Isso é óbvio. A grande questão é que você produziu ao longo do tempo, e esse, para mim, é o ponto fundamental. Pode ser que os clubes vão até as últimas consequências e joguem a Superliga. Mas, na verdade, o que a gente vai ter, em geral, quando a gente tem esses movimentos de clubes que são muito poderosos, porque tem o dinheiro, porque tem a atenção global e porque tem os grandes jogadores, você tem demonstrações claras de poder, mas, do outro lado, você tem uma força poderosa, que é o sistema FIFA, que pode acenar com desfiliação de clube, que pode acenar com impedimento de acesso dos jogadores à Copa do Mundo, pode acenar com uma série de questões pela estrutura federativa do jogo. Em geral, esse tipo de choque, ele gera uma negociação dura na mesa, que conduz a um meio termo, a uma tentativa de acordo entre as partes, de acomodação dos diferentes tipos de poder. É que nunca se chegou tão longe como está se chegando agora. Qual é a grande preocupação? Nenhuma dessas soluções ela atacaria o problema de fundo da questão. Se produziu no futebol uma estrutura fraturada entre os mais ricos e os mais pobres. O jogo se tornou um palco de desigualdades inadministráveis, em que um grupo pequeno quer jogar apenas entre si, ignorando a existência das raízes do jogo, a mobilidade dentro da estrutura de pirâmide do jogo, uma série de fatores que são fundamentais. A questão é que nada está se fazendo para atacar esta fratura crescente entre os mais pobres e os mais ricos. E isso está gerando essa indução à criação de um clubinho fechado, em que os mais ricos cada vez mais querem apenas se enfrentar.
Mesmo o modelo negociado entre esses grandes clubes e as entidades, obviamente, o ponto de acordo seria a ampliação dos privilégios desse grupo. Mesmo essa nova Champions, com 30 clubes, com o formato suíço, ela é uma ampliação das desigualdades e ela é uma ampliação dos anseios dos grandes clubes de jogarem entre si, mesmo correndo um risco, que é a banalização do extraordinário. Um grande choque entre dois grandes clubes, ele hoje ele é uma probabilidade alta, dentro da Liga dos Campeões, mas ele não é algo que está semana após semana na TV de todo mundo. Como será esse mundo com a banalização desse extraordinário? É um outro ponto importante para se pensar, né? É verdade. Agora, também não quer dizer que um campeonato como esse não possa ser bem sucedido. Acho que até pelo contrário, né? A chance de ser bem sucedido é grande. A NBA talvez seja exatamente isso. E é um tipo de competição que a gente elogia muito aqui. Agora, a NBA vem de uma tradição diferente do esporte nos Estados Unidos, né? O esporte nos Estados Unidos foi baseado em competições em universidades e, no profissional, na criação de ligas, que não tinham rebaixamento, não tinha promoção. O futebol vem de outra estrutura. E aí a gente volta, né, Dapi, ao discurso do Neville. O que está se rompendo aí é com uma forma de fazer futebol que não é só essa forma da grande competição internacional. Ela está relacionada também com o que acontece nos campeonatos nacionais. Barreto, essa sua lembrança da NBA é perfeita. Explica um pouco de onde vem a lógica da criação dessa Superliga, sendo que tem uma característica que é a seguinte: a NBA, a gente associa times a lugares, mas eles não estão presos a lugares. Alguém algum dia pode ter se perguntado por que Los Angeles Lakers, se a Califórnia não é famosa, Los Angeles não é famosa pela abundância de lagos e de água. É porque originalmente eram os Minneapolis Lakers, de uma região onde é cheia de lagos nos Estados Unidos. Os clubes trocam de lugar. Eles estão, o Grêmio Barueri, que fica rodando daqui e dali, que tentou se fazer aqui e ainda acabou não pegando, né? Então tem essa lógica. Isso aí me leva a algo que o Kalash falou ainda há pouco, que é essa percepção por parte dos cartolas, são mais do que cartolas, né? Os empresários que são os donos desses clubes, de que esses clubes são potências globais. Então eles não estão muito preocupados com o torcedor na porta do estádio, qualquer que seja o estádio. Ele precisa ter uma base, precisa ter um lugar para colocar o CNPJ dele ali, mas na verdade ele está mirando um público global que é muito mais televisivo do que o clube presencial. E aí eu estava me lembrando de um filme da década de 70, teve até uma refilmagem mais recente, mas como muitas refilmagens, pior do que o original, que é Rollerball. Se vocês lembrarem de Rollerball, estrelado pelo James Caan, é um jogo que é meio hóquei no gelo, meio boxe, meio guerra, disputado por times que representam corporações globais. Então tem o time da empresa de eletricidade, o time da empresa disso, o time da empresa daquilo. É um esporte, é uma distopia, é um esporte muito violento, mas que exatamente galvaniza ali a atenção do globo. Então isso aí vai ser uma espécie de rollerball, com regras um pouco mais suaves, mais cavalheirescas, afinal de contas, mas é uma espécie de rollerball. São grandes corporações transnacionais que, por acaso, podem ter o nome de uma cidade ali na sua marca registrada. Mas isso vai ser menos importante do que a penetração global, que eles querem ampliar algo que já existe, ampliar para tornar quase um monopólio. Não tem calendário para todas as competições. E eu me pergunto, por outro lado, se essa ameaça embutida na UEFA de que talvez os jogadores possam serem proibidos de defender suas seleções nacionais, aí já entramos em outra questão. Eu já me pergunto se essas seleções nacionais também têm tanta importância quanto já tiveram no passado. Já me pergunto se o poder que esses grandes clubes têm hoje já não é também um retrato de uma desimportância relativa das seleções nacionais em prol desses clubes que são transnacionais, multinacionais, jogadores de todas as partes do mundo reunidos para defender um clube ali da Europa Ocidental. Eu acho até, né, Kalash, que do que a gente ouve falar dos clubes, eles vão dar graças a Deus do jogador não poder ser convocado, né? Se perguntar para o... Eu acho que a gente cai num erro, Barreto, que é um erro compreensível para a gente, que a gente tenta ver isso de um lado esportivo. E essa decisão da Superliga não é uma decisão esportiva. Eu lembro, tem uns 2 ou 3 meses, eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na Bloomberg, o Tomás Gualtieri, que é um cara que é jornalista, economista, italiano, se formou em Londres, e eu estava perguntando para ele, cara, por que tem assim bancos americanos metidos nessa história? E ele estava me explicando uma coisa, Barreto, que é o seguinte: há anos
vale lembrar que, por exemplo, a gente estava falando antes, né, o Regis estava falando, né, dos donos do Manchester United, dos donos do Liverpool e os donos do Arsenal. O que eles têm em comum? Eles são americanos. Eles são empresários americanos que investem, são donos, por exemplo, Fenway Park, o Fenway Group é o dono do Red Sox, né, o dono do United é o mesmo dono, por exemplo, do Tampa Bay Buccaneers, campeão da Super Bowl. Né? O dono do Arsenal é o dono do Los Angeles Rams, que acabou de construir o estádio mais caro do mundo. Né? E há anos o investidor americano, eles estão tentando trazer mais investidor americano, mas a mentalidade do investidor americano é assim, evitar ao máximo o mercado, assim, a flutuação do mercado. Eles querem investir em algo estável. E quando existe rebaixamento, existe o risco. Então, para eles, tanto faz que o Arsenal seja o último colocado, por exemplo, da Superliga. O que importa para eles é que o Arsenal está dentro da Superliga. E estando dentro da Superliga, não ele vai sair dali, ele é um dos clubes fundadores, e aí está um investimento onde ele pode chegar para o colega dele, que é investidor americano, e falar assim, olha, investimento é seguro. Então a gente tem que começar a entender como funciona a mentalidade desses super empresários que estão por trás de uma decisão econômica, uma decisão financeira. É isso que a gente tem que começar a entender o que está por trás dessa Superliga, por que são bancos americanos, por que é investimento americano, de onde está vindo isso tudo. Por que o Real Madrid e a Juventus são os líderes da Superliga? Porque eles são dois clubes tradicionais que não têm petrodólares ou países ou dinheiro de onde seja por trás. E eles têm que sobreviver de alguma forma. E eles veem na Superliga uma forma deles competirem de igual para igual com os clubes países, por exemplo. Né? Então, eu acho que esse é o erro que a gente tem que parar de cometer quando a gente vai falar de Superliga. Não é uma questão esportiva meramente, é uma questão muito mais econômica. É bem o modelo americano mesmo, né, Mansur? Porque o New York Knicks, por exemplo, não ganha nada desde os anos 70, mas está lá saudável. Os torcedores vão ao estádio e aí entrou na cultura da cidade falar mal do Knicks, que é um time que não ganha nada, mas não tem crise, não tem pedir cabeça de dirigente, não é uma coisa como no futebol. A vida segue, o New York Knicks é lucrativo, está lá sendo eliminado. Esse ano está até indo bem, né? É uma temporada um pouquinho diferente para o Knicks. Mas é possível para um time na NBA ser saudável financeiramente sem ganhar absolutamente nada a vida inteira. Mas o Manchester United está 3 temporadas tendo perdas. O Juventus está 2 temporadas tendo perdas. Hoje, as ações do Manchester United e do Juventus já subiram mais de 10%. Ô, Mansur, quero ouvir você, porque, pelo que eu entendi, você discorda do Calais e discorda também da questão das seleções nacionais, é isso? De que os clubes grandes não dão importância? Eu pensei nisso muito com base, por exemplo, num caso recente, né? A mágoa do Bayern de Munique com a FIFA, porque o Lewandowski voltou machucado de uma convocação. Esse é um fato recorrente. Mas você acha que tem uma questão de valorização envolvida aí? Não. Eu não estou aqui para discutir com banqueiros e grandes investidores, eles entendem de gestão de dinheiro muito mais do que eu. Quem sou eu aqui da minha casa para dizer que o diretor do JP Morgan está errado na sua visão de negócio? Não vou cometer essa sandice. Apenas eu gosto, por vezes, de lembrar que existem aspectos culturais intrínsecos e inerentes ao futebol, que são... A NBA e os esportes americanos, eles nascem num ambiente de cultura esportiva que já chegou às pessoas com este formato. Ele não teve uma alteração de formato de uma hora para outra. Não se rompeu com uma cultura de fazer o basquete americano, o beisebol ou qualquer outro esporte americano e de repente se instalou um sistema de franquias com seu lugar fixo e cativo numa chamada elite. Mas eu faço uma série de perguntas. Por exemplo, na medida em que você rompe com um aspecto cultural importante da mobilidade do jogo, na medida em que você tem times que passarão a ser, dentro dessa Superliga, os menores e os menos vencedores, eles seguirão sendo globalmente vendedores? Eu não tenho essa certeza. Na medida em que você rompe com a viabilidade financeira de uma base enorme da pirâmide, o jogo continua sendo viável em sua produção de jogadores? Eu não tenho certeza. E eu acho que nem os investidores podem ter essa certeza. Sobre a questão das seleções nacionais, a minha única questão a gente pode romper com esse aspecto cultural do jogo sem nenhuma perda? As seleções nacionais ainda não são o momento em que muita gente que não é um consumidor diário do jogo se volta para o esporte
ela não é um único momento em que torcedores de países que hoje são exportadores de jogador podem genuinamente torcer para os seus atletas e criar uma empatia com o jogo e uma ligação diferente? Eu ainda tenho muitas dúvidas se é possível romper com aspectos culturais que estão na essência da criação e do crescimento do futebol e, de repente, se criar um produto novo achando que isso não vai ter perdas porque ele é um produto perfeito, pronto e acabado. Eu tenho muita dúvida quanto a isso. Eu acho que tem perdas, Mansur, mas tem que resistir ao teste de uma geração. É a passagem de uma geração que determina isso. Eu acho que, assim, o que a gente... Fala, Calais. Desculpa, pode falar. Não, vai, à vontade. Não, fala. Não, o que eu acho é o seguinte, a gente, assim, é um negócio. A partir do momento que deixar de dar dinheiro, eles vão investir em outra coisa. Esse é o grande problema. E eu acho que quando a gente fala da UEFA ou da Premier, assim, eles não fizeram em nenhum momento os organismos os organismos não, as organizações que mandam no futebol europeu, eles não fizeram nenhum esforço em nenhum momento nos últimos 10, 15 anos para tentar evitar a entrada de dinheiro estrangeiro de origem duvidosa no futebol europeu. Em nenhum momento. Eles, pelo contrário, eles estimularam cada vez mais. A única hora que existiu realmente falou assim, não pode é com a Arábia Saudita, né, que tentou comprar o Newcastle, inclusive, nesse momento, o príncipe da Arábia Saudita está pressionando politicamente o Boris Johnson para o Boris Johnson entrar nessa história e deixar a Arábia Saudita investir e comprar o Newcastle. Então, nesse momento, a UEFA, a Premier, nenhum momento impediram a entrada desse dinheiro, de onde vem e não sei o que, nunca perguntaram. A UEFA perdeu uma oportunidade de ouro de castigar o Manchester City e o Paris Saint-Germain nos últimos anos com fair play financeiro, e eles saíram de lá, olha, assoviando, tranquilos. Né? Então, eu não estou defendendo a Superliga, pelo contrário, eu acho um absurdo. Por mim, é uma coisa que o futebol europeu, o problema do futebol europeu é muito mais profundo do que isso. Né? Os clubes, os superclubes, o que eles estão fazendo? Eles estão se aproveitando do momento de fragilidade do futebol europeu por causa da pandemia, onde as ligas europeias estão correndo um sério risco de quebrar porque não tem público. Então, eles, em vez de usarem esse poder que eles terem para tentar salvar o futebol local, eles estão estão saindo fora, falando assim, olha, se as ligas locais morrerem, o problema é deles. A gente tem o nosso torcedor lá no Japão e eu vou para frente, né? Esse é o grande problema. O problema ético, moral e dessa história toda é uma discussão muito mais profunda. Mas a UEFA, a Premier League ou as outras ligas europeias não podem chegar para mim hoje e ficar pedindo ética, moral, não sei o quê, quando eles não castigaram o Manchester City, quando eles não castigaram o Paris Saint-Germain e quando não impediram a entrada desse dinheiro de origem duvidosa de países internacionais. Eu entendo a sua questão, até porque é essa estrutura atual que formou esse jogo fraturado entre ricos e pobres. Nunca se fez, o futebol teve muita dificuldade de tomar medidas reais que evitassem essa fratura no jogo e essa concentração de riquezas, que, aliás, tornou, por exemplo, espetáculos como o Mundial de Clubes, que se tornaram, na verdade, grandes vitrines da desigualdade mundial, em que grandes marcas do futebol vão lá se exibir como desafiantes dos todo-poderosos e que voltam satisfeitos de terem resistido, por exemplo, a um resultado constrangedor. Então, essa é a realidade. Curiosamente, né, Mansur, as grandes ligas americanas resolvem de outra forma, né? Nas ligas profissionais americanas, o poder está com a liga. Raramente você tem um clube, ou como eles chamam lá, uma franquia dominante, que vai ganhar todos os campeonatos. Os títulos giram, né? É mais comum do que no futebol atual. Porém, numa cultura em que as pessoas cresceram habituadas a esse sistema. O que eu questiono é esse olhar meramente voltado para o negócio do jogo. É evidente que ele pode produzir muito dinheiro, mas será que esses clubes continuarão sendo globalmente importantes na medida em que eles cortam raízes com a sua base? Porque a gente não pode desprezar que existe uma questão de memórias afetivas, de cultura. O futebol é um patrimônio cultural muito importante das pessoas. Quando você tira alguns elementos desse jogo, como, por exemplo, a sensação do risco de estar fora de uma competição, de precisar se classificar, de estar numa elite e ser um prêmio a algum tipo de conquista esportiva, embora não significa ser a favor do que existe hoje. Porque a estrutura de hoje já criou, na prática,
alguns clubes que são sim vitalícios na Liga dos Campeões. Isso já existe. Isso é perfeito. Eu entendo. Mas existe uma estrutura, uma mobilidade de pirâmide que cria uma mínima sensação do risco de estar fora. O Manchester United e o Arsenal estão fora há algum tempo. O Tottenham, ao que tudo indica, ficará fora da próxima. Você tem uma estrutura que existe uma mobilidade de pirâmide, um risco e razões suficientes para que clubes em outras esferas do futebol, e eu volto a citar Ajax, Atalanta, vocês tenham projetos de futebol bem-sucedidos, estímulos para que projetos de futebol bem-sucedidos possam minimamente se chocar, se testar contra os gigantes, competir com eles. Agora você restringir o futebol praticamente a um clube de 12, 15 marcas, ele pode aparentemente ser, sob o ponto de vista do negócio, do monopólio do jogo, um gerador de dinheiro. A minha dúvida é se a longo prazo a geração de uma nova cultura em torno do jogo continuará criando um ambiente emotivo, de vínculo afetivo, tão forte como o futebol se estruturou a partir de hoje. Eu acho muito difícil que esse mero olhar mercantil para o jogo ele possa assegurar os mesmos resultados sólidos que o futebol construiu a partir da sua edificação com bases muito fortes de comunidade. Mas não vai ninguém estar interessado nisso. Até porque, como o Calais já disse, a lógica é outra. O que eu ia falar do teste de uma geração está representado aqui no tweet do Mauro Silva. Ele diz aqui, ó, a NBA e a NFL começaram justamente assim, se livrando do que eles achavam peso morto. Hoje não vejo ninguém reclamar na grande mídia. Os deserdados reclamam até hoje. Na criação da NBA, teve clube que ficou de fora, né? E acabou. Deixou de existir profissionalmente. Agora, a NBA foi criada nos anos 40, 50, agora me escapou, anos 50, né? E depois teve a fusão com a ABA. Hoje, ninguém mais se lembra como era o basquete americano antes da NBA. As pessoas que hoje consomem basquete, elas têm a convicção de que basquete profissional é aquilo, é o formato NBA. E tem uma coisa muito importante, tem teto salarial e tem draft. Então, o que eles buscam é igualdade. Você falou do Knicks, o Knicks tem o maior mercado dos Estados Unidos e não ganha. Exatamente, dentro da liga. E o resto desaparece, o resto some. Claro, mas mesmo dentro da liga, você vai tentar vender. Por isso que eu acho que a comparação com a NBA e a NFL não cabe, porque você vai falar de teto salarial ou de draft pro Florentino Pérez. não vai funcionar. Né? Isso eles não vão querer. Também. Fala, Dapi. É estranho também, porque o Calais fala, são investidores e querem ter certeza do retorno. É engraçado, né? É um capitalismo avesso ao risco. Faz parte também da lógica do capitalismo gostar do risco. O capitalismo tende a ver crise como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. E uma Superliga controlada assim faria supostamente com que aquele dinheiro investido por esses americanos, sobretudo, mas não só nos times selecionados, ali autosselecionados, diga-se de passagem. Onde é que está o Leicester, por exemplo, aí? Não está, porque escolheram aquele ser lá, se auto-escolheram. Que não haveria prejuízo. E claro que conforme essa Superliga for andando, se for, os clubes que reiteradamente foram ficando para baixo da tabela, eles vão se tornar menos rentáveis, ainda que mais rentáveis do que os que ficaram de fora, menos rentáveis. O Marcelo lembrava a NBA, teve um momento enorme da história em que ela coexistiu com a ABA, com uma outra liga. Quando se fundiram, se não me engano, só 3 clubes da ABA se incorporaram à NBA e os outros desapareceram. Ou são mantidos, sei lá, e que jeito amadorístico ali para uma comunidade específica. Então, são lógicas muito distintas entrando em confronto, amplificando algo que o Mansur destacou, que chamou de uma estrutura fraturada do futebol mundial. Só que agora é uma fratura mais exposta do que nunca. Ela já era exposta, agora ela é exposta em 3 lugares. É uma pena que eu não posso abrir O dono do Arsenal, há 4, 5 anos, abandonou St. Louis. Ele pegou o Rams, ele não tinha o apoio da prefeitura, não tinha dinheiro, já falou assim, olha, eu vou para Los Angeles. Pegou o time dele, botou no bolso, levou de St. Louis para Los Angeles. É o dono do Arsenal. Ele fez isso há 5 anos com o time dele da NFL. Por que ele não vai fazer isso com o time dele de futebol também? É claro, é a mentalidade deles, funciona assim. É uma pena que eu não possa abrir uma 4ª janelinha, senão eu já chamava o Carlos Cereto para esse papo, porque ele me mandou uma boa provocação aqui.
não tem aí a mesma lógica do discurso sobre os estaduais no Brasil? Porque existe uma boa parte de vocês da imprensa que defende o fim dos estaduais, porque já não faz mais sentido e tal, mas aí não mexe também com essa questão da mobilidade, Mansur? Não, porque... Bom, eu não posso responder por todo mundo, eu posso responder pelo que eu penso de futebol. Eu acho mas você é a favor ou contra o fim dos estaduais? Você acha que os estaduais devem continuar ou acabar? Eu sou contra o modelo atual dos estaduais. Eu sou a favor da criação de um calendário para os pequenos. E que, inclusive, que poderia... Aí a gente pode aqui ficar, talvez desse um outro programa, a gente discutir uma nova estrutura de calendário. Por exemplo, na minha cabeça, os estaduais poderiam funcionar como competições de ano inteiro que fossem a 4ª ou a 5ª divisão do Campeonato Brasileiro, com uma irrigação de dinheiro vindo do topo da pirâmide. Evidentemente que é irresponsável aqui do meu escritório propor isso sem um estudo de viabilidade econômica mínimo, é evidente, mas na minha cabeça, como em muitas regiões do mundo, as competições regionais poderiam ser uma divisão abaixo, permitindo essa mobilidade dentro da pirâmide do jogo. Uma coisa é você discutir que você precisa diminuir a participação dos grandes no calendário saturado dessas competições estaduais, mas moldando um novo modelo que dê calendário aos pequenos e sustentabilidade para que eles continuem sendo a base da pirâmide do jogo, reveladora de muitos jogadores, ampliando a nossa base de produção de atletas, inclusive com vistas à seleção brasileira e à elite do futebol brasileiro. E uma coisa muito diferente é você defender simplesmente a sua extinção. O modelo que a Europa hoje propõe, os grandes clubes europeus propõem, é quase que um golpe em que eles passam a ser os detentores de todo o dinheiro, inviabilizam economicamente boa parte das demais competições e, naturalmente, no futuro, inviabilizam a subsistência, a sobrevivência de muitos dos clubes que hoje são aspectos culturais importantíssimos de muitas cidades, memória afetiva de muita gente em relação ao futebol, numa ruptura, para mim, absolutamente traumática. Acho que são situações absolutamente distintas. Mas essa... É que eu acho que essa memória afetiva já está desafiada. Uma camisa. E, na verdade, essa era a origem. Esse fim de semana uma camisa do West Ham, a camisa linda do West Ham, do Iron Maiden, que eles lançaram, a camisa do Iron Maiden, eu comprei esse fim de semana, eu quero usar a camisa do Iron Maiden no West Ham na Champions no ano que vem, pô. É que essa questão da memória afetiva, na verdade, é de onde parte a mensagem que o Cereto me mandou, e ela realmente ela é relativa e ela é constantemente desafiada. Por exemplo, o Mansur fala da identificação das cidades com seus times, isso tem acontecido no interior, em alguns estados, em outros, como até no Rio de Janeiro, a gente tem, na maioria, projetos bancados por prefeituras, né? O Volta Redonda talvez seja um bom exemplo de algo que vai na contramão disso aí, né? Mas você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, os clubes de bairro perdendo totalmente a ligação com a comunidade. Totalmente. Sim. É duro dizer isso, pode parecer que é em tom de crítica, mas o Madureira não representa a comunidade de Madureira e daquela região. A Portuguesa da Ilha do Governador hoje é um projeto que não é bancado pela comunidade. Eu acho que isso também é desafiado, mesmo no sistema que a gente tem hoje. Mas eu interrompi o Dapi. Não, primeiro eu queria dizer que em relação aos estaduais eu voto com o relator Mansur, acho que o modelo está errado. Eu acho que isso que você acabou de ressaltar aí é também fruto desse modelo. Vai desarraigando os times, vai deixando de ter uma relação com as comunidades. Agora, pense isso em relação à Inglaterra, que tem 13 divisões entre profissionais e semiprofissionais perfeitamente organizadas. O pub da torcida, a relação lá é bem estreita, é bem forte. De vez em quando a gente até comenta algum clube que está encerrando essa atividade. Mas na hora que eu estava falando, Barreto, eu queria acrescentar a camisa do Calas. Eu queria dizer que essa camisa do West Ham Iron Maiden é porque o Steve Harris, o baixista do Iron Maiden, é um fanático torcedor do West Ham. Então, é muito justificado que haja uma camiseta que unifique as duas coisas, a Iron Maiden, que é uma instituição inglesa, com essa, que é outra instituição inglesa. Quero agradecer aqui ao nosso colega Marcelo França, que me alertou aqui que no tweet da UEFA agora estão sendo publicadas declarações do presidente Alexander Seferin.
esse formato... Ah, bom, é porque a UEFA agora publicou o formato para as temporadas de 2024 e 2025. Ou seja, né, bancando aí que o futebol vai continuar no seu modelo com Liga dos Campeões da Europa, com Liga Europa, enfim. E, para falar em Liga Europa, antes de me despedir do Calais, só quero registrar que uma torcida do Tottenham no Brasil entrou em contato aqui. Desculpa, agora me enrolei todo. Apareceram coisas aí que não eram para aparecer, mas enfim. Para dizer que o Tottenham já foi campeão do equivalente à Liga Europa. Porque eu disse que Arsenal e Tottenham não têm títulos europeus, né? Mas eu estava mencionando só a Liga dos Campeões da Europa. E o Arsenal, infelizmente, olha aqui, não tem nem Barreto, da Liga Europa, tem umas aspas do Ceferin sobre o Agnelli que são muito boas. Que ele disse, acabou de dizer o seguinte: eu fui advogado assim, com crimes de guerra durante vários anos e nunca vi nada parecido. O Agnelli é a maior decepção. Eu nunca vi um mentiroso em série mentir tanto, com tanta insistência. No sábado, às 3 da tarde, ele me disse que tudo isso da Superliga era só boato. Tem um detalhe, Barreto. O Agnelli, ele é padrinho da filha do Ceferin, ou é vice-versa, ou o Ceferin é padrinho da filha do Agnelli, é uma coisa assim. Tá criando problemas familiares, inclusive. Muito bem, Calais, obrigado pela participação na redação. Oi? Não, só uma coisa curiosa. O timing dessa divulgação é muito curioso, porque esse modelo da Champions, com 30 clubes e modelo suíço, já parecia uma acomodação, o resultado de uma negociação para acomodar interesses dos clubes mais ricos e UEFA. E se chegaria a esse formato anunciado hoje. E aí, nesse momento, acontece a divulgação dessa Superliga. O timing também chama muito atenção. E como disse o Calais, esse time não foi casual, né? Ele foi pensado. Dapi tinha chamado também. Fala, Dapi. Não, só estava dizendo que essa coisa de padrinho, advogado, nunca vi nada parecido, nem criminosos de guerra, é um fogo no parquinho clássico, né? Tá pegando fogo ali, teremos semanas de incêndios, é um clássico total. Barraco na UEFA, barraco no futebol europeu. De longe a gente pode até se divertir um pouco, mas para o torcedor de bairro lá no interior da Inglaterra, isso deve doer horrores. Tem uma reclamação aqui, hein? Pô, Barretão, Madureira ainda busca manter relações com sua comunidade, com o entorno, sempre buscando dialogar através de algumas ações como as camisas da Portela e do Império. Desculpa, Gustavo, eu não quis botar na conta do Madureira não ser relevante para a comunidade, tá? Não é isso. O que eu digo é que por mais que esses clubes ainda tentem, ainda façam iniciativa, eles perderam relevância para as suas comunidades locais, deixaram de ser os representantes das suas comunidades. Não por culpa deles. A globalização. Produzindo no futebol o mesmo efeito que o desaparecimento da farmácia de bairro para as grandes redes de farmácia, a papelaria de bairro para a grande rede de papelaria. É a globalização do futebol. É isso. O modelo, a globalização produz invariavelmente um modelo concentrador de riqueza nas grandes corporações. E o futebol está criando grandes corporações multinacionais. É fundamental. E agora, é fundamental para mim, para a saúde do jogo, que essa fratura seja combatida e que o esforço seja não no sentido de concentrar, mas de tentar fortalecer os laços locais, porque eles são importantes. Você ter o time do seu lugar para torcer, por mais que você tenha grandes potências internacionais. Para a gente fechar, o Paulo Santos disse aqui que está aliviado por já haver manifestações de jogadores como Richarlison, Ander Herrera, Bruno Fernandes e João Cancelo. E o nosso companheiro Diogo Mourão me mandou aqui a manifestação do Richarlison. As crianças crescem sonhando em ganhar a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões, não uma Superliga. O prazer dos grandes jogos é que eles acontecem apenas 1 ou 2 vezes por ano, não todas as semanas. Realmente difícil de entender para todos os fãs de futebol lá fora. Entendo tudo isso. Concordo com o que disse o Mansur. Acho que a declaração do Neville ela é exemplar nesse sentido de como isso abala uma estrutura de futebol construída ao longo de mais de 100 anos de história, né? Mas, de novo, uma geração passa, se acostuma com a novidade e isso tudo aí pode ir embora. Acho que esse é o grande perigo que a Superliga traz, até porque
tende a ser um campeonato bem sucedido. Um campeonato de grandes jogos, que as pessoas vão ver. O Cristiano Ronaldo vai estar lá, o Messi vai estar lá, o Lewandowski, Neymar. Esses caras vão estar. Eu não acredito que eles fiquem fora, não. Mas, enfim, até pelo sucesso técnico, né, isso pode realmente colocar em xeque o modelo atual de futebol, que também, né, acho que isso foi um ponto muito importante da nossa conversa, talvez isso que eu estou falando aqui esteja funcionando como uma espécie de resumo, também não é perfeito e também precisa ser questionado. Então, muito obrigado ao Fernando Calais. Estamos indo a um rápido intervalo. Eu ia falar mais um, mas não, o programa já começou há muito tempo, mas é porque esse assunto rendeu muito. Voltamos já com a redação.